Do dia 13 ao dia 15 de novembro, o final do nosso ano, nós também, como padres, como leigos engajados, como as nossas lideranças, nós nos assentamos para um planejamento, para estabelecermos estratégias de onde a gente quer chegar, para que a gente não navegue de qualquer maneira, né? Então, com simplicidade, para que a gente não tenha um contexto muito longo, mas só para a gente entender um pouquinho, porque antes nós tínhamos 22 prioridades e percebemos que foram muitas, né? E que por isso, evidentemente, nós temos que respeitar o nosso limite humano, e aí nós voltamos e percebemos que nós temos que diminuir muito essas prioridades. E foi muito interessante porque quase que nós podemos dizer que muitas delas acabaram se encaixando nessas três, né? Então, a nossa juventude, porque a jovialidade da nossa juventude está sendo roubada, né? E nós não podemos deixar isto acontecer, né? Uma sociedade que tem medo do adolescente, né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Então, muitos desses jovens que passaram pelo processo de grupo de jovens e que desejam tanto dar a sua contribuição, e eles então, formando, eles se tornaram jovens assessores. Então essa palavrinha ela é muito bonita e ela é muito saudável, porque é jovem falando para jovem. É a linguagem do jovem em que o jovem consegue escutar com tranquilidade, com serenidade, porque a linguagem é a mesma. Então, esse pontinho aí, ele é para nós um ponto de honra, um ponto muito importante, um ponto nevrálgico, que a gente vai, com a graça de Deus, trabalhar e mergulhar nessa realidade das nossas juventudes. Um outro ponto extremamente importante que abrange tantos outros é a questão da missão. A missão, no fundo, ela é uma missa grande, né? Quer dizer, o superlativo da palavra missa é missão. Então, eu saio como uma igreja de saída para poder ir ao encontro dos outros. Os nossos amigos, nossos irmãos, mesmo aqueles que a gente não conhece, são nossos amigos e irmãos nessa travessia. E nada mais saboroso do que vivermos a fraternidade e anunciarmos e irradiarmos a pessoa de Jesus Cristo, em que a gente irradia nem sempre pela palavra, a gente irradia pela atitude, pelo comportamento, né? Francisco de Assis dizia uma palavrinha muito importante. Ele dizia que ide e evangelizai, e se preciso for, fale, né? Para poder dizer que mais importante do que a fala é o comportamento, é a atitude, e que o mundo de hoje, ele alcança muito mais as nossas atitudes, os nossos comportamentos, do que a nossa fala, né? A palavra em si, ela pode encobrir uma realidade. E depois, a grande palavra também é a formação, né? Em que nós conseguimos, assim, através do nosso seminário, o retorno do nosso seminário de filosofia aqui para a nossa cidade de Teófilo, e podemos restaurar todo o prédio, e com esse nosso curso de filosofia, algumas pessoas já se inscreveram, porque a filosofia talvez seja o grande momento dela na nossa formação. É como que uma base para a gente colocar sobre ela a nossa reflexão, né? Porque senão nós nos tornamos pessoas apenas instintivas. Então a filosofia tem essa capacidade de nós refletirmos o momento do mundo atual, a questão do ser humano, a questão da vida, a questão do sentido, a questão de Deus, né? Os nossos conflitos interiores, né? E quando a gente estuda, quando a gente se forma, evidentemente que vai haver claridade na nossa alma.
E quando existe claridade na nossa alma, aí já não existe mais angústia. Então a nossa formação em todos os campos, né? Com a graça de Deus, nós temos a grande possibilidade de termos um prédio com um auditório para 600 pessoas, 29 salas, dormitórios. Então, a gente está apostando as nossas fichas, muitas delas, nessa formação, seja a nível litúrgico, seja a nível de conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus, seja na nossa formação humana, seja na formação dos nossos relacionamentos mais fraternos e mais solidários, o nosso diálogo com a sociedade, né? A nossa formação deve estar correndo muito por aí, né? De um diálogo, por mais árduo que seja, por mais conflitivo que seja esse diálogo, ele necessariamente tem que acontecer, porque nós não somos adversários, nós somos irmãos, nós somos pessoas que nesse tempo em que nós vivemos, nesse trajeto do caminho, nós desejamos o bem uns aos outros. Quem é que não quer a fraternidade? Quem é que não quer a solidariedade? Quem é que não quer uma política sem corrupção? Quem é que não quer que arranque do coração do ser humano toda mentira? Quem é que não quer que nós vivamos realidades que verdadeiramente possam nos fazer mais gente, né? Jesus foi tão homem, mas tão homem, mas tão homem, que só podia ser Deus, para poder dizer que a nossa formação humana, nossa formação teológica, nossa formação filosófica, nossa formação ecológica, nossa formação política, nossa formação social, ela tem uma importância muito grande nesse contexto de mundo que a gente vive, né? Então, meu irmão, a bênção de Deus desça sobre você e permaneça para sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.